8h03. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte entre amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Tico Ferense, Nailton Santana e na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 7 de fevereiro de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Daqui a pouquinho tem a dupla Bavi. Bahia joga hoje na Fonte Nova. O Vitória pega a equipe do Jacobina, lá em Jacobina. O Bahia enfrenta a equipe do Itabuna dentro da Fonte Nova, querendo vencer para poder assumir a liderança do Baianão, que agora, nesse exato momento, quem está liderando é a Juazeirense, que está vencendo o Atlético de Alagoinhas por 2-0 lá no Carneirão. Atlético de Alagoinhas rumo à Série B do Baianão, viu? O Atlético de Alagoinhas que joga com Bahia de Feira na próxima quarta-feira e depois, se não me engano, encerra com vitória no Barradão. Então, dificilmente o Atlético de Alagoinhas vai escapar dessa situação aí, viu, meus queridos? Então, o Atlético de Alagoinhas 0, Juazeirense 2. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, minha querida. Campeonato Baiano em andamento. Muito jogo, muita coisa para se falar. E vamos focar também hoje em Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e outros torneios que se realizam pelo Brasil. E vamos lá, galera, vamos começar. Pois é, e vocês querem mandar seu áudio? Mande para o número da nossa rádio. O número é esse aí, mande seu áudio. Participe do programa Esporte entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. É isso aí, manda pra cá, temos a promoção aí, a promoção do jogo Bavi. É o Bavi no Barradão no próximo dia 18. Vocês vão mandar seu áudio pra cá e vai falar qual vai ser o placar do Bavi. E vai concorrer a lindas camisetas da Caminhada da Pai, que teve um apoio aí do vereador professor Ivan Berg. Então tá aí, pode ligar e falar o placar do jogo do Bavi. Quem vai ganhar? De quanto vai ser o jogo do Bavi? Bahia vai dar 1-0, Bahia vai dar 2, Vitória vai dar 3-0, 3-1, enfim, mande o seu placar, porque na segunda-feira de 19 estaremos aqui fazendo um sorteio. A Caminhada da Paz vai ser dia 25 de fevereiro, Caminhada da Paz em Feira de Santana, a Caminhada do Perdão, desculpe, torcedor, Caminhada do Perdão, Caminhada da Paz já teve, né? Acho que já teve já. Caminhada do Perdão, no dia 25 de fevereiro, 18h07. E Comissão Jurídica do Flamengo não vê consistência e arquiva pedido de suspensão de Marcos Braz. A Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo, em decisão proferida nesta terça-feira, negou por unanimidade o pedido de suspensão contra Marcos Braz, feito por um grupo de 5 associados, e arquivou a reapresentação. Em 31 de janeiro, um dia após a divulgação de novas imagens da briga entre o vice de futebol do Flamengo e o empregador Leandro Campos, os associados Walter de Oliveira Monteiro, Júlio Woffecker, James, Rodrigo Gustavo, Rotzak, Rubem Ricardo de Azevedo e Thiago Graça Ramos solicitaram junto ao Conselho Administrativo do Flamengo
punição que impediria Braz de seguir em seu cargo. O grupo alegou que Braz infringiu os artigos 39, praticar vias de fatos, e 50, praticar ato grave em indisciplina social, e 51, praticar ao ato delituoso. A Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo, presidida por Marcos Antônio de Souza Pfeiffer, ex-presidente do TJ no Rio de Janeiro, julgou por unanimidade como inconsistente o pedido e encaminhou o arquivamento do processo de Luiz Eduardo Batista. Então tá, isso se refere àquela confusão, não foi do Braz com o torcedor naquele dia, né, que ele agrediu o torcedor, e aí alguns membros aí da diretoria pediu o afastamento de Marcos Braz, mas o processo foi arquivado e o Marcos Braz segue no Flamengo, Zé Zito Oliveira. E o Sport Clube Bahia anunciou nessa quarta-feira o empréstimo do goleiro Matheus Teixeira. O jogador vai ser emprestado ao Criciúma e ele ficará no time catarinense até dezembro, quando encerra a Série A do Brasileiro. O arqueiro, de 24 anos, estava emprestado no ano passado ao Oitatinita, da 2ª divisão japonesa. Ele tem contrato com o clube baiano até dezembro de 2024. Nascido em José Bonifácio, em São Paulo, Matheus Henrique Teixeira foi revelado na divisão de base do Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele chegou do Bahia em 2019 e inicialmente para integrar o elenco de júnior. Ganhou as suas primeiras chances no time principal em 2021, portanto disputando 29 jogos pelo Brasileirão. Matheus Teixeira se firmou como titular do Bahia após ser um dos heróis da conquista da Copa do Nordeste 2021, sendo decisivo nas cobranças de pênaltis na semifinal contra o Fortaleza. Na final contra o Ceará, porém, ele acabou se lesionando e perdendo espaço. Em 2022 fez apenas 5 jogos antes de ser emprestado ao Oitatinita do Japão, onde atuou por 5 vezes, Galego. Alô, meu amigo Antônio Santos, diretamente da capital paulista, ele tá ligadão aí, sintonizado na terra da garoa, ele e sua família, né? Meu amigo Antônio Santos. E clubes que compõem a Libra decidiram aceitar a oferta da Rede Globo de 1,3 bilhões para seguir a negociação dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro para o período entre 2025 e 2029. O acordo foi selado em reunião entre as partes nesta quarta-feira. Foi uma reunião muito produtiva, onde analisamos diversos formatos para seguir em frente, de forma conjunta. Optamos por avançar com a proposta da Rede Globo, parceira histórica do futebol brasileiro, e que já encontra em estágio avançado de negociação, disse Júlio Cázares, presidente do São Paulo. Queremos reforçar nosso objetivo principal, que é a criação de uma liga inédita no Brasil, envolvendo os 40 clubes das 2 primeiras divisões. Escolhemos o caminho que acreditamos ser aquele que mais contribuirá nesse processo. As condições colocadas na mesa durante as negociações apontam nessa direção, afirmou Bruno Musi, o CEO do Atlético Mineiro. Bruno Musi. As condições financeiras da proposta da emissora foram apresentadas ao Conselho Técnico da Libra ainda na última semana. A oferta agradou aos demais clubes, o que fez com que houvesse a reunião desta quarta para selar o acordo. A ESPN apurou que a Liga Forte Futebol e o Grupo União, que compõem o outro lado da história, chegaram a apresentar uma projeção que todos poderiam arrecadar mais do que o valor oferecido pela Rede Globo, caso houvesse uma união. Porém, a Libra exigiu garantia além de apenas uma projeção, algo que não aconteceu. Atualmente, o bloco da Libra conta com 19 equipes no cenário nacional: ABC, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Santos, São Paulo e Vitória. Então tá aí, um acordo foi selado, né, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, fechamento aí para transmissões pela Rede Globo, da nova Libra, a nova liga daqui do nosso futebol, e vai ser uma boa para algumas equipes aí do nosso futebol, viu, Zezito? E é uma boa, Galego, porque isso aí dá assegura às equipes uma cota fixa em relação em valores,
que dá a tranquilidade do time não ficar dependendo de torcida para se manter, porque se for a maioria das equipes hoje do futebol nacional, as grandes equipes, se depender de arrecadação de torcida, eu acredito que fica muito difícil para manter o elenco com grandes atletas, com grande salário, e aí fica muito difícil. Então tem que ter o patrocínio externo, com o fechamento de contratos de transmissão e outros mais aí, galera. Pois é, ligue, vocês que estão sintonizados aí na praça aí em Birimbau, aqui em Birimbau, aqui na Praça Benjamin Costa, vocês que estão ligados, vocês que estão aí na Rua Chile, aí na Rua 15 de Julho, manda seu áudio pra cá, vai mandando seu áudio pra cá, dizer quem vai ganhar o jogo, qual vai ser o placar do jogo, Vitória e Bahia e Vitória no próximo dia 18, a promoção tá rolando, vocês concorrem a belas camisas da caminhada do perdão que acontece dia 25 de fevereiro agora, com apoio aí do vereador professor Ivan Berg. O número é esse aí, ó. Olha a hora, meu. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-96. Santana informa que o Atlético de Alagoinhas colocou um gol, né? 2-1. Ele diminuiu lá no Carneirão, o Atlético de Alagoinhas 1, Juazeirense 2. O Atlético vai correr atrás do resultado, que está tomando 2-1 dentro de casa e voltou melhor no segundo tempo. 18h15, dá desconfiança às marcas raras. Condé faz balanço de um ano de vitória e abre planos para a Série A. Vai ser novidade. Na sua caminhada, enquanto técnico, iniciada aos 29 anos, há desconfiança. Atualmente, com 45 anos, o treinador se aproxima da primeira disputa da Série A da carreira. Mas o peso de liderar um clube centenário e que há 5 anos estava longe da elite do futebol brasileiro, não inibe Condé, acostumado a driblar e superar qualquer temor com a mesma tranquilidade que tem para comandar as equipes por onde passou. Em relação a ser a minha primeira Série A, esses questionamentos sempre acontecem. Eu já passei por isso em vários momentos. Eu fui dirigir a minha primeira equipe profissional com 29 anos. A maioria dos jogadores do elenco era mais velho quando fui para o futebol paulista. A gente conseguiu fazer boa campanha também na primeira Série B. O importante é estar preparado, não tem insegurança nenhuma, muito pelo contrário, completou Léo Condé. Léo Condé trabalha para transformar a desconfiança em bons trabalhos, além do inédito título conquistado pela Vitória, em campanha dominante na Série B de 2023. Ele tem outros 2 acessos da terceira para a segunda divisão. O Botafogo de São Paulo foi eleito melhor treinador da década e Novo Horizontino também se destacou na frente do Sampaio Corrêa em 2015, 2020 e 2022. Condé completa um ano como treinador do Vitória nesta quarta-feira. Tempo de trabalho que ultimamente tem sido raro num clube que teve 17 treinadores diferentes nos últimos 5 anos. Eu concordo aí com tudo que Léo Condé fala, eu apoio a ele aí, está fazendo um brilhante trabalho, temporada começou agora, torcedor tem que ter calma, paciência, já conhece como é o ritmo de trabalho do Léo Condé, não é fácil comandar uma equipe de futebol, seja ela em que divisão for, é complicado, então ele está montando sua equipe, claro e evidente, prioridade aí é o Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste também, né, mas o assunto principal aí é se manter, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, eu acredito no Léo Condé e acredito muito no trabalho do Fábio Mota na presidência, na diretoria aí do Vitória, Zezito. E tanto a torcida do Vitória como a diretoria do clube, eles têm que entender que o Léo Condé fez uma excelente campanha, foi um cara que tirou o Vitória tirou Vitória lá da lama, que Vitória estava lá ainda jogada, tem crédito. Ainda tem muito crédito e eu acredito muito que ele faça uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E com passagem pelo Sport Clube Bahia, o zagueiro Thiago Martins, que atualmente defende o New York City, ele pertence ao City Futebol Clube, dono da SAF do Esquadrão. O jogador foi comprado pelo City em 2018 e repassado ao Yokohama Marinos, lá do Japão. Ele teve 20% de suas ações compradas pelo conglomerado e em 2022 ele assinou com o clube da
MLS pela quantia de 24 milhões. Deixa eu ver aqui. Revelado na base do Palmeiras, Thiago Martins defendeu o Bahia em 2017, mas ficou pouco tempo, atuando apenas 11 jogos. De 2018 até 2021 atuou pelo Yokohama Marinos do Japão, onde disputou 118 jogos. Contratado em 2022 pelo New York City, o atleta atua junto com Thiago Andrade, o atacante que é cria da base tricolor, e também foi companheiro de Nicolas Azevedo, o volante que está na equipe do Bahia Galego. Dezoito horas 20 minutos aqui em Birimbau, 18 e 20 minutos, e a equipe do Atlético de Alagoinhas está dando sufoco, tentando empatar o jogo diante da equipe da Juazeirense. 18 e 20, Joia da Base do Bahia tem multa rescisória de 500 milhões. Nossa! Responsável pelo passe para o gol de Rafael Ratão, que garantiu o triunfo sobre o Sport no último domingo, na Fonte Nova. O meia Roger Gabriel é tratado como a principal promessa das divisões de base do Sport Clube Bahia. Atualmente, o atleta tem contrato até o final de 2026, que foi assinado em fevereiro de 2023, quando completou 16 anos. O jovem promissor tem uma multa rescisória no valor de 500 milhões de reais. Natural de Salvador, Roger Gabriel Farias de Jesus foi descoberto em um projeto no bairro de Jardim Cruzeiro e chegou ao Sport Clube Bahia em 2018 para integrar a equipe Sub-12. Em 2021, com apenas 14 anos, passou a integrar o elenco Sub-17 que disputou o Campeonato Brasileiro e foi um dos destaques na campanha da semifinal da Copa do Brasil. Roger teve grande destaque nos títulos da Aldeia Cooper Sub-16 e do Campeonato Baiano Sub-15 na temporada passada, com gols decisivos nas duas oportunidades. Além disso, acumula títulos de outras competições como Copa Red Bull 2018, Campeonato Baiano Futsal Sub-13 2019, Taça das Favelas 2019 e Taça Talentos de Aço 2018 e 2019. Em 2022, somando as participações nas equipes Sub-15, Sub-16 e Sub-17, Roger atuou em 29 partidas oficiais e marcou 20 gols. Em 2023, ainda com apenas 15 anos, Roger teve a oportunidade de disputar sua primeira copinha pelo Sub-20. Roger fez sua estreia profissional esse ano no jogo contra o Jiquié pelo Campeonato Baiano. Promovido ao elenco principal, o atleta disputou 3 jogos. Então tá aí mais uma cria da casa. 500 milhões de reais é a multa rescisória do Roger Gabriel. Então tá aí mais uma prata da casa sendo valorizada aí no time do Bahia, e tomara que possamos ter aí um craque, um cara que possa chegar no seu auge da carreira, em jogar no clube da Europa, na seleção brasileira, enfim, e desejar sucesso ao Roger Gabriel Santana. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis.
No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho. A Rabisco Papelaria. Estojos e material especializado para curso técnico só na Rabisco Papelaria. Venha para Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes
do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18h30, 18 horas 30 minutos. Com o G4 em risco, Vitória mira fim do jejum contra o embalado Jacobina. No dia em que completa um ano à frente do Vitória, o técnico Léo Condé tem um desafio de fazer o time encerrar o jejum de 3 jogos sem vencer fora de casa, para se manter no G4 do Campeonato Baiano. O problema é que às 19h15 desta quarta-feira, horário de Brasília, a equipe rubro-negra encara o embalado Jacobina. Por isso, a quarta-feira pode proporcionar sensações distintas ao Vitória, do professor Léo Condé. O time pode voltar à liderança do Campeonato Baiano. Vai precisar vencer e torcer por tropeço do Bahia, mas também corre risco de deixar o G4 em caso de resultado negativo nessa noite. Como chega o Jacobina? Após iniciar o Baianão, com 1 ponto em 3 jogos disputados, o Jegue da Chapada embalou na competição e vem de 2 vitórias seguidas sobre Barcelona de Ilhéus e Atlético de Alagoinhas. A equipe inclusive está na 6ª posição e já se aproximou do Vitória, que tem apenas 2 pontos a mais na tabela de classificação. Para o duelo contra o rubro-negro, o Jacobina terá os desfalques do atacante Max e do zagueiro João Fur, ambos lesionados. Com isso, o Jegue da Chapada deve entrar em campo com a seguinte equipe: Newton, Luiz Ricardo, Rafael Salles, João Paulo e Anderson Bandeira, Isaac Lima, Bruno Sabino e Bruno Nunes, Luan e Gabriel Nereia. E o Vitória? Por outro lado, Léo Condé completou um ano de clube em fase de estabilidade da equipe. O Vitória venceu 3 dos 6 jogos disputados nessa temporada, sendo apenas como visitante, como visitante contra o Jacuipense, e já não balança as redes há 2 partidas. Para o duelo dessa quarta-feira, Condé convocou força máxima para entrar em campo, mas será o desfalque de Patrick Calmon expulso contra o Jiquié e Lucas Arcanjo lesionado. Diante disso, o Vitória deve contar com Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Dudu, William Oliveira e Mateuzinho, Oswaldo, Yuri Castilho e Alejandro. Então tá aí, hoje Vitória e Jacobina, 6ª rodada no estádio José Rocha. Tá aí, Zezito Oliveira, Vitória e Jacobina, jogo que pode tirar o Vitória do G4 ou então chegar à liderança. E os clubes que compõem a Libra decidiram aceitar a oferta da Rede Globo. Isso. Então já tá, essa notícia aqui já foi dada, eu vou aqui dar pesquisando aqui, porque o negócio vai, galera. 18 horas 33 minutos, centroavante faz exames em 2024. Segundo o jornalista Guilherme Arango, o centroavante Oscar Stupinam, de 27 anos, realizou exames médicos em Manchester, na Inglaterra, e está a caminho de Salvador para se apresentar ao novo clube. O centroavante pertence ao Hull City, clube de 2ª divisão da Inglaterra, e estava emprestado ao Mets. O jogador deve assinar contrato por empréstimo válido até o fim do ano. O colombiano chegou ao futebol francês em setembro do ano passado. Disputou apenas 6 jogos e ainda não marcou gols desde que trocou de clube. Ele sofreu 2 lesões, uma na coxa e outra no tendão. O atacante estava sem atuar desde o fim de outubro e voltou aos gramados apenas no dia 27 de janeiro. Nascido em Santiago del Cali, na Colômbia, Oscar Eduardo Stupinam Valesina foi revelado pelo Once Caldas da Colômbia, onde atuou 69 jogos e marcou 19 gols antes de ser negociado com o Vitória de Guimarães, de Portugal. Em 41 jogos pelo time português, balançou as redes 13 vezes e deu 5 assistências. Em 2019 e 2020,
foi emprestado para o Barcelona de Guayaquil, 11 jogos e 5 gols. E Denizspor, da Turquia, 32 jogos e 12 gols. Retornou à Vitória de Guimarães em 2021, disputando mais 2 temporadas com 57 partidas, 25 gols e 4 assistências, sendo negociado com o Hull City, da Inglaterra. No time inglês foram 42 atuações com 14 gols e 1 assistência. Em outubro de 2023 foi emprestado ao Metz, da França, onde fez apenas 6 partidas e não marcou gol. Então tá aí, né, mais um atacante. O currículo dele aqui mostra que é goleador. Não é aquele cara que faz 40, 30 partidas e apenas só marca 2 gols e só dá uma assistência, não. É um goleador, estava machucado, teve algumas lesões, está aí se recuperando, né? O último jogo dele foi no dia 27 de janeiro, se eu não me engano, e vem para reforçar o plantel do Sport Clube Bahia, Zezito Oliveira. 18h35, 18h35. Esporte entre amigos, Nailton, Gabriel, Ronaldo, Zezito, Galego, essa turma maravilhosa do esporte. Daqui a pouquinho, viu? Bahia, Itabuna, vou ganhar mais 3 pontinhos e a nossa galinha fujona vai tomar 1-0 do Jacobina, viu? Alô, formiguinha, e prepare o coração para no dia 18, viu? Não vá fugir não, viu? Tô ligado aí, dia 18, o Bavi aí no Barradão. Vou dar 3-0, meu placar é 3-0. Abraço a todos os amigos aí da Mix by FM do Esporte Entre Amigos. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Zezito, Galego, Gabriel na técnica. Eu vi você falando sobre a Libra, né? Que vai distribuir mais de acho que R$1 bilhão aí. É bom lembrar, Galego, que essa Libra é do mesmo grupo do Manchester City, que é proprietário da Acellon Refinaria lá de Candeias. É o grupo Mambadala, que tem empreendimentos no mundo inteiro e agora está se envolvendo de vez no futebol, né? Além de ser proprietário do City Futebol Clube, onde ele tem hoje no seu conglomerado 13 equipes de futebol, não é 12, é 13. Ele pegou o ano passado, no final do ano. Até esqueci o nome agora. Agora está se envolvendo também com a organização e investimentos, né, nos campeonatos. E o Brasil não ficou de fora. O que se ouvia antes era dizer, o City só veio aqui para revelar o jogador e ganhar dinheiro. E isso foi provado que não é desse jeito que eles pensam. Senão não contrataria Everton Ribeiro com 34 anos, né? Não pegava jogador aí com 30, 35 anos, só pegava gente novo, jogadores novos. Obviamente que o pensamento aí é ele fazer uma equipe de primeira para disputar nas cabeças aí, né, os campeonatos importantes, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e também conseguir vaga na Libertadores, Sul-Americana, essas coisas. Aí sim ele vai enxertando, vai colocando gente nova no time, como fez com o City, Manchester City, na Inglaterra. Eu acho que o Bahia realmente acertou em entrar no City. Como disse Neto da Bandeirante, ele falou que o Bahia fez a melhor SAF do futebol mundial. Quem disse também foi o ex-presidente do Esporte Clube Vitória, o polêmico Paulo Carneiro, né, que veio dizendo isso muito e muito tempo. O dito também da Rádio Sociedade, alguns baluarte do futebol brasileiro, inclusive de São Paulo, Minas, também falou que a melhor SAF hoje no futebol brasileiro chama-se City Futebol Clube. É uma realidade. O que vocês dizem sobre isso? Valeu, Carlos Rosa, Formiguinha disse que daqui a pouco ele vai mandar áudio aí, viu, Carlos Rosa? Um abraço, meu irmão, pra você. Meu amigo Ronaldo Alves comentando a respeito da Libra, nova liga, né, do futebol brasileiro. E o Atlético de Alagoinhas, com um gol duvidoso, eu, na minha opinião, achei que a bola não entrou. O goleiro ia levar um peru, né, que o juiz marcou. Atlético de Alagoinhas empata num Carneirão com um gol duvidoso. Não tem VAR, não sei porquê, né, rapaz? Não coloca VAR
lá já em quase todos os campeonatos aí, e um gol desse. Pra mim a bola entrou, o goleiro, né, ia tomar o franco como ele tomou, que já foi gol mesmo. A bola ele ficou na barriga dele e a bola não atravessou a linha não, viu? Então, gol ilegal, mas o juiz deu fazer o quê, né? E alvo do Bahia, atacante encaminha acerto com o clube argentino. Pretendido pelo Sport Clube Bahia, o atacante uruguaio Thiago Palacios deve ter outro destino nessa temporada. Segundo informação do jornalista uruguaio Facundo Sanches, o jogador de 22 anos, que pertence ao Montevideo City Torque, clube do Grupo City, tem um acerto encaminhado para reforçar o Estudiante de La Plata da Argentina. O Estudiante aceitou pagar 2,5 milhões de dólares ao City Torque para adquirir 100% dos direitos econômicos do atacante. Ele vai assinar um contrato de 3 anos com a equipe argentina. Recentemente, o empresário confirmou o interesse do Bahia no jogador, mas frisou que a única possibilidade seria com a venda. Então tá aí, não vem mais o atacante para a equipe tricolor. Já bateu o martelo em outra equipe. 18h41, tem comercial? Tem comercial, Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Para o churrasco com os amigos, que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne-se em Humildes. Tele Atis 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Basto. Descubra a qualidade do Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco. É um amigo. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos. Sou eu, 18h48 e já voltando, passando a bola para ele. Zezito Oliveira. E recordando grandes passagens pelo futebol que já aconteceram no futebol nacional há épocas atrás, só por uma questão de curiosidade, só para recordar, nós vamos lembrar aqui o Atlético Mineiro. O Atlético foi ao mercado 3 décadas atrás, formou um time com vários jogadores renomados, porém a Selegalo não deu certo. E Renato Gaúcho, um dos principais nomes do time alvinegro de 1994, afirmou em tom de brincadeira que o elenco contava com muitos craques, mas também muitos bandidos. E o Atlético, Renato Portaluppi chegou a ser especulado pelo Atlético em 2021, após a saída de Sampaoli, porém ele nunca comandou a equipe mineira. E a falar acerca da sua carreira como atleta, encerrada em 1999, Renato Gaúcho brincou sobre a Selegalo e afirmou que se tratava de muitos jogadores, porém bandidos, e também contava no elenco nomes como Neto, Éder Aleixo e Gaúcho. Então o Renato Gaúcho falou que o ex-atacante estava com 31 anos quando vestiu a camisa do Atlético e estreou em janeiro de 1994 e passou toda a temporada no Galo. Foi 10 gols em 38 partidas, entre as quais terminaram em 17 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 54,62% na sua passagem pela equipe do Atlético Mineiro, Galego. Grande Renato Gaúcho, um grande atleta, um jogador também que ele tinha das suas manias, né, de disciplinas, mas onde vestiu a camisa, ele honrou nos clubes onde ele passou, o Renato Gaúcho. E o Bahia joga hoje, né, a provável escalação do Bahia contra a equipe do Itabuna.
O Bahia pode entrar em campo com Adriel. Uma possível escalação, viu, torcedor? Adriel, Gilberto Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte Cuesta, Vitor Cuesta e Rian. Iago, Felipe, Tassiano, Cauli, o Roger, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. O Everton Ribeiro não está aqui na escalação. Estão repetindo, Adriel, Gilberto Cicinho, Adriel, Gilberto Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte, Vitor Cuesta e Rian. A equipe do Itabuna, logo mais às 21h30 no estádio da Fonte Nova. 18 horas e 52 minutos, o Atlético de Alagoinhas está dando pressão em cima da Juazeirense, mas não consegue virar o placar. Ex-Galícia, Jacobino e Flu de Feira, atacante anunciado por clube turco, né? Davidson, foi anunciado como novo reforço do Istambul, da Turquia, que disputa a primeira divisão do campeonato turco e no momento ocupa a 8ª colocação. O jogador de 32 anos assinou contrato válido até o final de junho de 2025. Damos as boas-vindas, Isa laranja azul escura, diz o comunicado divulgado pelo clube nas redes sociais. Tá aí, ex-jogador do Galícia, Fluminense, né? Vai defender as coisas do Istambul, da Turquia, 18h52. E temos áudio, viu, meu amigo Zezito? Vamos ao nosso áudio aí. Ronaldo Alves. Boa noite novamente, amigos aí da bancada. A questão do VAR, galego, no Campeonato Baiano, é que o custo para instalar um VAR e toda a despesa, ele gira em torno de 60 a 70 mil reais. É muito dinheiro, né? Imagine você bancar isso em todas as partidas. Você tem a média de 3 por rodada, 4 por rodada. Então fica pesado. É por isso que eles não colocaram. Você vê que a premiação do futebol hoje baiano, no Campeonato Baiano, não chega a 200 mil reais. Se muito for, aliás, eu já pesquisei outro dia, nós pesquisamos aí, vimos que o prêmio, o campeão, leva 170 mil reais. É só isso que o time ganha. O campeão só leva isso aí. O que interessa aí para a disputa do campeonato são as posições para a disputa dos campeonatos mais importantes, como Copa do Brasil e Nordestão. Essas são as brigas, né? Copa do Brasil só 3, o Nordestão acho que vai até o 4º. E aí essa é a briga. Mas por valor financeiro, quem banca mesmo aí, na verdade, é a TV. A TV paga uma grana até razoável, né? Para as equipes disputarem aí o campeonato e fazer a transmissão, divulgar as imagens. Um abraço. E a bola foi gol, viu? Tá todo mundo falando que foi gol aí. O meu amigo Antônio aí, um abraço ao meu amigo Antônio Santos, lá em São Paulo, e a todos que estão ligados no programa Esporte Entre Amigos. Boa noite novamente. Lance duvidoso, sem a linha do VAR, é complicado, né? Eu, na minha opinião, rápido tava observando, me parecia assim que não foi gol, não. Mas, meu amigo Antônio Santos aí em São Paulo, ele que entende muito de bola, né? Deve ter pegado aquela lupazinha dele, a lupa que ele tá lá escondido dentro da sua casa, para poder olhar direitinho, né, meu amigo Antônio? Um abraço. E temos aí 42 minutos, 43 minutos, Atlético 2, Juazeirense 2, 18h55. Então aqui do baixinho, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, o Romário nunca escondeu seu comportamento fora dos gramados e sempre deixou claro que curtia a noitada. Inclusive em entrevista a Che Pérez, Taibone, o ex-atacante e o novo presidente do América do Rio de Janeiro, revelamentos. Romário também negou que as saídas na noite tenham prejudicado a sua carreira e lembrou que durante todo esse tempo como atleta profissional não faltou um treino sequer. Contudo, o baixinho sempre preferiu treinar no período da tarde. Em alguns clubes, é verdade, fiz um acordo que me permitia ir para a noite, mas eu nunca faltava em treino. Quero deixar isso bem claro. Quando voltei ao Brasil, disse a todos os presidentes: olha, tenho dificuldades para acordar cedo, então vou treinar à tarde. Cara, faltavam tanta né? Disse disso. Romário não dorme, ele só acorda mais tarde. Romário não treina, mas não às 9 da manhã. Os dirigentes sabiam se eles contavam aos treinadores. Bom, isso já não era problema meu, afirmou Romário em entrevista a esse site aqui. O baixinho é uma onda, né? Além disso, o ex-atacante deixou claro que nunca saía na noite anterior a um jogo e também contou que nunca usou drogas.
fumou ou ingeriu bebidas alcoólicas quando aproveitava a noite. Segundo ele, nem mesmo uma gota. E deixou claro que para se divertir não é preciso sair da sobriedade. Eu nunca saí na noite anterior a um jogo, para um jogo de domingo. Eu saía na sexta-feira. Claro que algumas vezes isso aconteceu, mas foi em cada 10 no máximo. E olha, eu nunca fumei, graças a Deus. Nunca usei drogas e nunca fumou. Então, exemplo aí do Romário, e nem precisava, né? Já pensou se o Romário não saísse na noite? Aí o bicho ia arrebentar de vez, como ele acabou arrebentando, né? Mas tá tudo bem. 18 horas e 57 minutos. Zezito Oliveira, vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo de hoje. Bahia, Vitória e Jacobina. Jacobina e Vitória, qual o placar? Gabriel, 1x0 Vitória, e você? Eu vou o placar mais amplo, eu vou botar 2x0 Vitória. Hoje eu vou colocar aí 2x1 Vitória. Bahia e Itabuna na Fonte Nova. Rapaz, é jogo pra goleada, viu? Eu vou botar 4x0. E você? Gabriel, Bahia aí. Eu vou botar 3x1 Bahia na Fonte Nova. E como saiu o gol agora, viu? Final de jogo lá em Alagoinhas. O Juazeirense virou de novo. 3x2 pra Juazeirense, tomando a ponta, viu? Torcedor do Bahia aí agora que tá na expectativa. Então chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, galera do Berimbau, galera de Humildes e região. Amanhã estaremos aqui com mais um esporte entre amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.